grãos são organismos armazenados vivos num ecossistema também vivo. Quando se armazena grãos, se armazena junto água, ar, se armazena junto esporos, outras formas de micro-organismos, insetos, ácaros, outras pragas. E todo o processo biológico, ele tende a se deteriorar ao longo do tempo. Com os grãos não é diferente. Muitas pessoas pensam que apenas semente se armazena vivo. Não, grãos também se armazena vivo. E há, portanto, aí fatores ditos bióticos, que estão relacionados com a vida, envolvidos no sistema, mas também fatores abióticos, alguns deles ambientais. As perdas referidas, elas se enquadram em dois grupos. As perdas quantitativas, que são mais facilmente de se perceber, porque se a gente medir, e a diferença entre as medidas é a perda, se a gente pesar, a diferença entre as pesagens, o que entrou no silo, o que entrou no armazém, o que saiu do silo do armazém, é uma perda que é quantitativa. Mas há um outro grupo de perdas, talvez até mais importantes pelas consequências, que são as perdas qualitativas. Essas perdas qualitativas elas estão relacionadas com o valor tecnológico, comercial, nutricional dos grãos, por exemplo. Pode ocorrer e ocorrem perdas nutricionais, mas também em questões sanitárias. E essas são mais preocupantes, porque alguns dos organismos que se desenvolvem junto aos grãos, que provocam perdas, eles também transmitem substâncias tóxicas ou podem transmitir doenças. Quando se trata, por exemplo, de perdas relacionadas com a sanidade, se forem ocasionadas por roedores, por exemplo, por alguns pássaros, há transmissão de doenças para o consumidor. E esse consumidor pode ser os animais, pode ser as pessoas também. Quando essas perdas ocorrem por ataque microbiano, é possível que ocorram micotoxinas, que são toxinas, substâncias tóxicas produzidas por fungos e algumas delas com efeitos extremamente preocupantes, como sem alarmismo, mas pode produzir câncer, pode produzir aborto, pode produzir uma série de outras enfermidades. Um pouco é uma questão de mentalidade, de cultura. Um outro é uma questão de oportunidade e o outro é uma questão de momento. É natural que as pessoas, os agricultores, se preocupem em produzir mais, em quantidades cada vez maiores, qualidades cada vez maiores. E o nosso conceito de cadeia produtiva, ele é muito recente. Como é que é isso? O produtor, ele cumpre a primeira etapa, na economia clássica denominada de setor primário da produção. O armazenista, ele cumpre a etapa subsequente, mas o armazenamento pode ocorrer tanto na propriedade rural quanto num sistema intermediário ou até mesmo no processo industrial. Então, nem sempre o agricultor enxerga isto. Às vezes, para ele, esse é um assunto muito distante. Mas a cadeia continua. Depois da produção, depois do armazenamento, a gente tem a industrialização. Depois da industrialização, a gente tem o comércio, e depois do comércio, a gente tem o consumo. E essas perdas, elas, na verdade, ocorrem em toda a cadeia, em alguns locais mais, outros menos. Como o agricultor nem sempre se preocupa com a perda pós-colheita, e se denomina pós-colheita porque é depois que ele colhe os grãos na sua propriedade, na sua lavoura, os cuidados que são necessários nem sempre são aplicados. A própria assistência técnica nem sempre é procurada pelo produtor. E é importante, para reduzir perdas, a primeira atitude é aplicar os conhecimentos técnicos que existem. Tem que consultar o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrícola, responsável técnico pelo setor de armazenamento. Os profissionais existem, os profissionais não qualificados nem sempre são utilizados. E porque a gente tem uma demanda
diferente e crescente, que é decorrente do nosso perfil demográfico. A cada ano que passa, aumenta a proporção entre as pessoas que vivem no meio urbano e as pessoas que vivem no meio rural. Há cada vez menos pessoas para produzir para cada vez mais pessoas. E como a agricultura, o agronegócio é responsável aí por mais de 40%, nos últimos tempos tem sido isso, mais de 40% da receita de exportação, o consumidor está fora do país, ele não está apenas nos grandes centros, ele está fora do país. E esse consumidor que está fora do país vai levar muito tempo para o grão chegar lá.